Graça e paz, queridos, amém? Que maravilha. Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Romanos, capítulo de número 1. E preferencialmente, amados, alguém que tenha versão na linguagem de hoje. Versão na linguagem de hoje, para a gente ler os versículos 18 a 32, ou então a nova versão internacional, mas na linguagem de hoje seria até melhor. Todos encontraram? A gente aguarda. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Quem encontrou, queridos, diga amém. Amém. Quem tiver na linguagem de hoje ou na NVI, pode ler 18 ao 32. Quero que você preste bem atenção nesses versículos, porque a gente fala muito em conhecer a Deus, em ter intimidade com Deus, e nós vamos fazer uma explanação acerca desses versículos, ok? Quem encontrou pode ler, queridos. No céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas na verdade são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus lhes entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos os castigos que merecem por causa dos seus erros. E, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem.
Amém, queridos? Vamos curvar suas frontes e vamos orar ao Senhor essa noite. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento maravilhoso, pela Tua palavra, Senhor, que será ministrada nessa noite. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra tem nos alimentado e que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Tira o cansaço, a dor, a perturbação, a agonia, o sofrimento. Tira tudo aquilo que tenta nos tirar da Tua presença, Senhor. Essa é a nossa oração da fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Essas palavras foram ditas, queridos, pelo apóstolo Paulo, e elas nos parecem muito familiar até os dias de hoje. Paulo escreveu há cerca de 2000 anos atrás e parece que elas estão soando ainda nos dias de hoje. E Paulo está sintetizando aí, queridos, aquilo que a gente sempre fala para vocês. Tirem um tempo de qualidade com Deus para você conhecer o Deus que você serve. Como é bom quando você conhece o Deus que você serve. Como é bom quando você passa a conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. E Paulo está sintetizando, queridos, aí a criação do homem. Quando Deus criou o homem, ele tinha uma comunhão perfeita com esse homem, ele andava com esse homem no jardim, ele conversava com esse homem, eles eram amigos, e Deus ali todos os dias estava com Adão e passeava com ele no jardim. E tinha plena comunhão com Adão. Mas essa comunhão, ela foi rompida, queridos. Porque um dia, o homem, ele banalizou Deus. Um dia ele achou que Deus, ele não tinha tanta importância assim na vida dele. E ele quis caminhar sozinho. Ele quis ter uma experiência sozinho. Ele quis andar numa estrada com os pensamentos dele, caminhar de acordo com o que ele determinasse. Ele não quis mais a companhia de Deus, ele rejeitou Deus. No versículo 21, desse mesmo capítulo 1, Paulo vai dizer que, tendo conhecido a Deus, eles não o honraram como Deus e nem o glorificaram como Deus, mas antes tiveram suas mentes transformadas para a tolice e para o mal, e os seus corações se tornaram vazios, escuros e perversos. Esse foi o homem que Deus criou e que abandonou a sua companhia, que um dia cuspiu na cara dele e virou as costas para ele e resolveu caminhar sozinho. Caminhar sozinho, quando a gente fala sozinho, é com seus próprios pensamentos, porque ninguém caminha sozinho longe do Senhor jamais. Mas o homem um dia quis caminhar de acordo com os seus próprios pensamentos. E a Bíblia diz, queridos, que Deus, ele não impediu que esse homem caminhasse de acordo com seus pensamentos. Deus, quando criou o homem, ele criou um homem à sua imagem, à sua semelhança. Ele criou um homem livre, para que ele pudesse tomar decisões. Ele não criou um homem robô, que vivesse ali repetindo coisas. Ele criou um homem que tivesse um pensamento, que tivesse vontade própria, que tivesse poder de decisão e que pudesse agir dentro de uma obediência à sua própria natureza, à natureza de Deus. Mas esse homem um dia quis caminhar sozinho. E caminhando sozinho com os seus pensamentos, ele se afasta da presença do Senhor. Ele se distancia do Senhor. Ele toma dimensões que ele fica isolado, queridos. Nós estamos falando justamente dessa maneira, tentando passar para vocês entenderem
o conceito de ter um tempo de qualidade com Deus. Esse homem, quando ele se afasta de Deus, ele perde a sua própria identidade. E ele passa, a Bíblia diz, a adorar animais, viver como um animal. Ele passa a viver, conviver com outro tipo de ser que lhe o torna semelhante a um animal. A Bíblia diz que ele chega ao ponto de adorar animais. Ele deixa de adorar o Criador e passa a adorar a criatura, queridos. Mas isso não está lá no passado, não. Isso está nos dias de hoje também. Não é à toa que em alguns países o homem ainda adora a vaca, queridos. Aqui no Amazonas o povo ainda adora o boi. Na Índia adora-se a vaca. Então o homem, ele perdeu, queridos, a sua própria identidade. Ele perdeu a noção da semelhança que ele tinha com Deus. Ele perdeu. E ele passou a viver uma vida à revelia de Deus. E quando ele vive essa vida à revelia de Deus, a Bíblia diz que ele se torna meio que animal. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que ele se afasta da casa do pai e vai viver uma vida dissolutamente. E ele sofre tanto que chega ao ponto que ele está cuidando de porcos. E ele deseja comer a comida dos porcos. Ele sente prazer naquela comida. Por quê, queridos? Porque ele estava longe de uma realidade. E ele vivia como um animal. A Bíblia diz que ele vivia no meio dos porcos. Da mesma forma é o homem, quando ele se afasta da presença de Deus, ele deseja coisas que é um absurdo. Ele deseja coisas que depois, quando ele volta a si, ele vai dizer: eu não sei como eu cheguei nessa situação. Eu não sei como a minha vida caminhou nesse rumo que eu cheguei nesse ponto. Você já deve ter ouvido da boca de alguma outra pessoa dizer: eu não sei como a minha vida se tornou desse jeito. Eu era uma pessoa assim, assim, assado, e hoje a minha vida se tornou desse jeito. Eu não sei como foi que isso aconteceu, foi do dia para a noite. E ele não tem mais condições, queridos, de regressar por conta própria. Se tornou um camarada apático ao Senhor. Ele quis caminhar com suas próprias pernas, ele quis caminhar com o seu próprio entendimento, e ele acabou caindo em abismo, porque longe do Senhor não tem como, querido, andar. Não há possibilidade de andar longe da presença do Senhor. Esse foi o Adão que o Senhor criou. Esse foi aquele homem que o Senhor tinha tanto carinho com ele lá no jardim, formou ele, a sua imagem e semelhança, mas que um dia virou as costas para o Senhor e resolveu caminhar sozinho, porque achou que tinha entendimento e capacidade suficiente para andar sozinho. Quando lhe foi feita uma proposta e foi dito a ele que se ele comesse daquela fruta, os olhos dele se abririam e ele passaria a conhecer o bem e o mal. Ele achou que não estava bom a vida que ele tinha. Ele achou que podia melhorar muito, que podia ser igual a Deus. Pelo menos foi essa a proposta que a serpente fez para ele. A serpente disse: olha, se tu comeres disso aí, tu vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então ele se achou, querido. E com isso, ele caiu em desgraça, se afastou da presença do Senhor e caminhou para longe do Senhor. Eu já falei para vocês que existe uma linha que o homem não pode cruzar. Até ali ele caminha. Se ele passar daquela linha, ele passou por sua conta e risco. Ele fez uma separação muito grande entre ele e Deus. Ele escolheu, ele preferiu aquilo ali. Então ele começa a caminhar e ele começa a entrar na mesma maldição da serpente, queridos. Ele começa a rastejar no mundo, ele andava, ele tinha comunhão com Deus, ele passa a rastejar como um animal. Ele passa a viver numa condição de vida subhumana. Por conta de quê, pastor? De desobediência, queridos. Ele é um homem desobediente. E já se passaram aí quase 6.000 anos e ele continua pensando que ele vai ser igual a Deus. Ele ainda acha que ele vai ser igual a Deus, que ele pode mandar em Deus, que ele pode dominar Deus, que ele pode manipular o sagrado, e ele não vai conseguir isso, queridos. Enquanto nós não acordarmos
e tivermos aquele encontro com o Senhor, um tempo de qualidade com Deus, enquanto nós não nos colocarmos no nosso lugar de temor ao Senhor, de obediência, de respeito a Deus, certamente iremos passar por bons bocados, queridos. Repetindo o versículo 21, a Bíblia diz: porquanto conheceram a Deus, não lhe deram a sua devida honra como Deus, mas antes tiveram seus pensamentos transformados como tolos, e os seus corações vazios e escurecidos. Esse foi o homem que tentou desafiar o Senhor, querido. Não lhe deu a sua devida honra, não glorificou o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele, pela sua eterna misericórdia e graça, Ele enviou o seu Filho para resgatar esse homem que estava perdido, queridos. E resgatando esse homem, o Senhor também nos incumbiu desse encargo, nos incumbiu desse ofício de também trazer esse homem que se havia perdido. E à medida que eles são resgatados, o dever daqueles que são resgatados, que no caso somos nós, que um dia já vivemos um lado escuro, um lamaçal, a Bíblia diz, chama de um lago de charco, de lodo, imundo, nojento. Um dia nós já estivemos nessa condição e fomos resgatados. E agora que nós somos resgatados, nós precisamos trazer os outros para que eles possam cair na real, para que eles possam entender em que situação eles estavam jogados e eles estavam ali à margem do Senhor, queridos. E é nossa obrigação, é nosso dever. A Bíblia diz que um dia todos nós seremos cobrados. O Senhor vai nos cobrar pelo sangue do nosso irmão, que talvez mora na biqueira da nossa casa, que mora na frente, que mora atrás. Nós temos um costume muito feio, queridos. Nós cruzamos o mundo inteiro para querer falar de Deus para uma pessoa, mas nós esquecemos do nosso vizinho que está do nosso lado, que às vezes ele está se acabando ali e nós sequer levamos uma palavra para ele. Isso aí é comum, não é só entre pastores, é entre irmãos, é geral na nossa igreja. Na igreja do Senhor ela funciona assim, mas é errado, queridos. A Bíblia diz que o nosso dever é trazer das trevas aqueles que estão lá, trazer para a luz do Senhor, mostrar para eles o quanto Deus os ama e que quer uma coisa melhor para a vida dessas pessoas. É quando nós falamos do tempo de qualidade com o Senhor, tirar um tempo de qualidade para conhecer esse Deus que nós servimos. Muitas vezes nós levamos esse Deus a vida toda, queridos, na base só da euforia, do oba-oba, mas nós não tiramos um tempo de qualidade para adorar esse Deus, para louvar, para conhecer esse Deus, para ter mais intimidade, mais proximidade com esse Deus. E é isso, e é para isso que Ele nos chama. E a Bíblia vai falar que por conta de que o homem ele se afasta da presença de Deus, e ele começa a viver em meios a animais, distante do Senhor, ele esquece a essência de Deus, ele perde a noção da essência do Senhor, e ele não tem mais nada do Senhor na vida dele. Nenhum traço do Senhor mais ele tem, ele passa a ter trejeitos de animais. A Bíblia diz que as mulheres elas se inflamam entre si, trocam os usos e os seus costumes naturais e passam a coabitar entre elas, e os homens do mesmo jeito, porque perderam a essência, queridos, do Senhor, perderam a noção das proporções, perderam a noção de Deus na vida deles. E para eles isso aí é natural, é normal. Isso é muito normal. Outros, a Bíblia diz que são caluniadores, blasfemadores, injuriadores, e a Bíblia vai falar de uma série de problemas que o homem adquiriu quando ele se afasta da presença do Senhor. Uma série de problemas que o homem adquiriu quando ele se afasta da presença do Senhor. E a Bíblia diz que
São tantos os problemas, queridos, são tantos os problemas que nós, quando já resgatados desse mundo ruim, desse mundo de pecado, e quando nós somos transportados de volta para o Senhor, muitas vezes nós nos tornamos, queridos, religiosos, a ponto de nós não querermos mais trazer aquelas pessoas, achamos que nos tornamos inclusive egoístas, e aí cria-se um outro problema. Fomos resgatados, e o nosso irmão que está lá fora, o nosso irmão que está caído, pastor, esse não tem mais jeito. Claro que tem. Enquanto há um sopro de vida, enquanto há um fôlego de vida, ali há uma esperança, queridos. Não, pastor, esse cara não tem mais jeito. Esse cara faz isso, aquela mulher faz aquilo, aquilo faz outro, e aquele faz outro, e você acaba desistindo de trazer essas pessoas de volta para o Senhor. Mas isso, queridos, isso aí é um egoísmo que precisa também ser quebrado. E se você se encontra nessa situação, é porque você ainda não está totalmente regenerado. Precisa cair em si e observar que o Senhor Jesus está lá na frente. A Bíblia diz que antes desse homem cair, de virar as costas para o Senhor, de cuspir no Senhor, a Bíblia diz que o Senhor já tinha preparado um Salvador para resgatar esse homem dessa queda maldita. E esse Salvador, querido, ele está lá no meio do pecador. E ele está todos os dias ali incomodando esse cara a sair daquela vida desgraçada que ele vive. E nós, qual o nosso papel? Receber essas pessoas, cuidar dessas pessoas, tratar dessas pessoas. Mas alguém vai dizer, pastor, chegou um camarada na igreja que esse camarada é um homossexual, por exemplo, e esse cara está querendo cantar, pastor, lá no... Mas qual é o problema dele cantar? Qual é o problema dele cantar? E alguém pode dizer, pastor, mas isso aí é pecado. Esse cara estava lá fora, está sendo resgatado. Qual é o problema dele cantar? Aí chega outro, pastor, está aqui o cara que era chefe do tráfico, ele está aqui atrás, esse cara é perigoso. Mas ele quer, pastor, ele quer cantar também, ele quer participar. Mas e qual o problema dele participar? É que nós, queridos, quando somos resgatados, a gente começa a classificar pecados. E a gente vai escalonando pecados ali. Bem, esse aqui é um homossexual, esse aqui é gravíssimo. Esse aqui é um traficante, esse aqui é gravíssimo também, pastor. Olha, esse aqui é um mentiroso, esse aqui já não é tão grave, esse aqui é um falador, esse aqui é isso. Mas, queridos, eu não sei se vocês observaram que pecado é pecado, queridos. Não tem pecado maior nem pecado menor, não. Inclusive a Bíblia diz que 6 coisas o Senhor detesta, mas a 7ª ele abomina. Não é o gay, nem é o traficante não, querido, nem é o assassino não. 6 coisas ele detesta, mas a 7ª ele abomina. E se você for ver o que Deus abomina, você vai dizer, mas esse pecado ele não é tão grave quanto aqui. Mas na tua opinião, querido, na tua opinião, por que na tua opinião? Porque nós começamos a classificar pecados por grau de gravidade, como se nós tivéssemos essa autoridade, como se pecado fosse gravíssimo mais do que o outro, como se fosse pontuação de trânsito, e na realidade não tem nada a ver com isso. Pés que se apressam a contaminar a igreja, a disseminar a separação entre os irmãos, isso é abominação diante do Senhor, queridos. Então, olha só a gravidade da coisa. Muitas vezes nós servimos a Deus, queridos, mas nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Por quê? Porque nós não queremos ler Bíblia, não queremos orar, nós não queremos tirar um tempo de qualidade com o Senhor. E para você, queridos, servir a Deus,
você tem que tirar um tempo de qualidade com Deus e conhecer esse Deus. Conhecer esse Deus que você serve. Conhecer esse Deus que te resgatou de um lago, de um charco de lodo imundo, e que te tornou gente, porque antes tu não era gente. Ó, pastor, chegou a fulana de tal, essa fulana é perigosa aqui no bairro, faz ponta, é prostituta. Mas e qual é o problema de vir à igreja? Se ela não vir à igreja, vai aonde? Se não vir à igreja, vai aonde? Conheço um camarada que ele é homossexual e ele cuida de um casal de velhinho. Ele cuida de um casal de velhinho, não é parente dos velhinhos, mas dá uma assistência para o velhinho. Ele tira parte do salário dele, deixa lá com os velhinhos ali. Quando o velhinho está com alguma dificuldade, ele vai lá, cuida dos velhinhos, leva no médico, ele presta toda uma assistência àquele velhinho. E muitas vezes, nós como cristãos, queridos, nós não fazemos isso, estamos longe disso aí. Aí você quer enfiar o dedo na cara do indivíduo desse e dizer, não, mas pastor, mas ele é homossexual. Rapaz, isso aí quem cuida disso é Deus, cara, não sou eu. Quem vai tratar com ele é Deus, ele vai ter que ouvir a palavra do Senhor. Qual o problema dele ouvir a palavra do Senhor? Então são esses absurdos, queridos, que a gente vai tendo que arrumar as coisas, entender o conceito, entender esse conceito. Um dia desse um cara me perguntou, pastor, o que o Senhor Jesus, porque na época de Jesus tinha muito homossexual, e o que ele fazia, pastor? Nada, absolutamente nada. Ele simplesmente pregava a palavra. A palavra está para ser pregada como qualquer um de nós. Eu duvido que na igreja alguém vai dizer, pastor, olha, chegou uma mulher ali que tem uma língua desse tamanho, pastor. Não fala, mas ele vê o cara que chegou ali que é traficante. Ele vê o cara que é traficante. Mas duvido que ele diz, pastor, tem um cara ali que enganou o bairro todo dia, não pagou o cara da mercearia. Ele não vê isso, ele vê o cara que é gay. Então, queridos, esse tipo de coisa, de separação entre cristãos, ele tem que ser jogado abaixo. Porque todos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da graça do Senhor, e foi preciso que o Senhor Jesus viesse resgatar esse cara que estava quebrado, que estava caído aí. E nós como cristãos, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós como cristãos, nós precisamos levar, muito pelo contrário, uma palavra para essas pessoas. Não muda, pastor. Como não muda? A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, queridos. A minha função, a tua função é levar o Evangelho, é levar a palavra de Deus para esse homem, para essa mulher, para esse camarada. Mas levar a palavra de Deus não é levar versículos bíblicos não, e nem sermões decorados. Levar a palavra de Deus é levar carinho, amor, dedicação, respeito, dignidade de vida para essa pessoa. O cara não quer vir para a igreja para ser discriminado lá na frente não, lá, e nem para ser execrado por muitas pessoas. Jesus jamais faria uma coisa dessa. Ele quer vir para a igreja para ser amado, para receber um abraço de uma pessoa. Quem sabe ele não está tão quebrado, arrependido, todo esmagalhado por dentro, esmiuçado, e precisa apenas de um ombro amigo. Mas se ele chega e vê um camarada já com a cara feia para o lado dele, ele não retorna mais à igreja, queridos. Tem crente que na casa dele ele bota uma placa bem grande, proibido fumar. O cara que é ímpio, ele olha e diz, eu nunca vou na casa desse crente, bandido. Ele pensa assim, o ímpio. Ele age dessa maneira. Aquilo é uma forma de repelir ele dali. Na realidade, queridos, Jesus, quando veio à terra, a Bíblia diz que ele frequentou casa de fiscal, casa de político, frequentou locais onde estavam as prostitutas, lá o prostíbulo, andou com ladrões,
curou os leprosos, que era rigorosamente proibido uma pessoa entrar num local onde tinha muitos leprosos. Jesus entrou lá, curou esses leprosos. Ele não foi indiferente com ninguém, queridos. Muito pelo contrário, ele estendeu o seu braço, a mão e deu carinho, transmitiu amor para essas pessoas. Isso é boas novas. Tem gente que confunde boas novas com versículos bíblicos. Ele quer levar versículos bíblicos e o cara está com fome, o cara não está tendo como raciocinar. Ele quer levar versículos bíblicos, mas o cara está quebrado ali, está com um ferimento enorme que ele não tem como raciocinar, porque a dor é grande. Então isso não vai funcionar. Boas novas, o evangelho do Senhor é libertação, é bálsamo, é conforto espiritual. E aí o Espírito Santo vai transformar a vida dessas pessoas. Isso é o evangelho do Senhor, queridos. Porque tem muita gente que ele está no seio da igreja, ele está caminhando com o Senhor, mas ele está com o coração odioso, preconceituoso. Ele senta do lado de um camarada que não é do mesmo nível dele, ele já pula fora. Se chegar um sentar do lado, ele vai para outro lugar. Precisa de conversão, querido. Precisa se converter. Precisa mudar as atitudes, querido. Jesus caminhou do mamando ao caducando, e ele não fez acepção de pessoas. Muito pelo contrário, abraçou a todos, ensinou como nós deveríamos amar uns aos outros. Então, quando nós falamos de amor, quando Paulo prega esse sermão maravilhoso de Romanos 18, 32, ele está falando do homem que Deus criou, que um dia cuspiu na cara do Senhor e que achou que podia caminhar sozinho com as suas próprias pernas. Transformou numa coisa que Deus não criou ele. As pessoas às vezes perguntam: Senhor, pastor, Deus criou Satanás? Não, Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo. E a Bíblia diz que foi um querubim da guarda ungida do Senhor, mas que um dia também cuspiu na cara de Deus e resolveu caminhar com as suas próprias forças, porque achou que ele viveria perfeitamente longe do Senhor, porque ele achou que ele tinha vida própria longe do Senhor. Mas ele não tinha vida própria longe do Senhor, e nunca teve, queridos. Ele pode até caminhar poucos quilômetros, é semelhante a um carro, que ele vai numa bomba de gasolina, ele abastece e diz: agora eu posso caminhar sem essa bomba. Ele não vai longe, ele vai precisar da bomba novamente. É semelhante a um ventilador que está ligado ali, e o ventilador, se puxar ele continua rodando, mas por pouco tempo. Aquela energia que tem ali é uma energia residual que vai se acabar logo, e ele vai parar. Nós ouvimos o pastor Felipe falar aqui sobre a videira, que estamos ligados nessa videira, e se nós nos desligarmos dela, logo aquele galho vai secar e nós não teremos mais vida, queridos. Então, caminhada com Deus, caminhada com o Senhor, ele tem que estar nesse padrão de 1 Romanos, versículo 21, onde o Senhor vai dizer que, tendo eles conhecido a Deus, não lhe honraram como Deus, não lhe glorificaram como Deus. Antes tiveram seus pensamentos transformados pela maldade, se tornaram tolos e infrutíferos, e os seus corações vazios e sombrios. Mas que nós, queridos, não venhamos a se enveredar por esse caminho. De lá nós já saímos, queridos, e que nós possamos aprender a amar o nosso próximo, e a respeitar, e a dedicar parte do nosso amor a essas pessoas, porque esse foi um dos mandamentos do Senhor. Não foi um conselho que o Senhor deu: eu vou dar um conselho para vocês. Não, ele deu um mandamento: ame o teu irmão como se fosse você. Foi um mandamento de Deus. Poucas pessoas conseguem lembrar disso. Quando você fala o mandamento de Deus,
Ele não vai lembrar, ele só vai lembrar que nós devemos amar a Deus. Mas o Senhor disse, olha, o segundo grande mandamento, você precisa amar o teu irmão como se fosse você mesmo. E isso, queridos, é regresso para Deus, é sair dessa vida degenerada e voltar a uma vida regenerada com Deus. E a minha oração é que o Senhor, Ele venha cada dia mais incomodar você, e que o Senhor abra os seus olhos, que você possa ver, que abra os seus ouvidos para que você possa ouvir, e o seu coração para que você possa ter mais amor pelo seu próximo e para com o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Que Deus abençoe vocês. Coloque a mão no coração e vamos orar ao Senhor em nome do Senhor Jesus.